Tudo bem, né? Bom, essa fala agora é com o nono C, né? Mamãe, Ah, você falou que eu lá não quis ser a minha vez. tá, daqui a pouquinho. É hora que terminar aqui. Pessoal, olá, nono C, tudo bem, né? Nós vamos fazer agora o capítulo 8, tá? Nós vamos fazer agora o capítulo 8. E você está acompanhando, você está vendo aí a apostila, acompanha aí. Esse é a última semana que você vai ter 2 capítulos para trabalhar, né? Nono C. A partir da outra semana, os 3 nonos já estão no mesmo capítulo. Olha, esse texto aqui chama Amanhã Eu Volto. É o último texto que fala sobre a questão das relações familiares, né? E você lembra, né, que teve texto que falava sobre a relação com o pai, relação com a mãe, de irmão e agora com os avós. Esse texto aqui vai fazer uma referência, é um texto que faz a gente refletir, provoca reflexões na gente sobre os idosos, né? Sobre a chegada da idade e as consequências disso, né? E o que o tempo faz com as pessoas e faz a gente pensar sobre as relações familiares nesse período da vida da gente. Eu marquei algumas coisas aí no texto para facilitar para você. Você vai ver que tem algumas marcações. Seria bom você marcar na sua apostila, porque quando você for responder as questões de interpretação, você vai ter maior facilidade, certo? Olha, o narrador começa lá assim, ó, 90 anos. E aí é um diálogo, tem bastante diálogo aqui. Ora é uma avó falando, ora é um neto falando. Então a situação aqui é de um neto que vai visitar a avó, e a gente vai percebendo que ela é uma senhora que tem muito problema com a solidão, um certo abandono, essas questões, tá? Logo no início do texto tem ela falando, né? Estou ficando cega. Depois ela vai falando de outras coisas ali da idade dela. E aí eu destaquei aqui para você, o ponteiro grande no 3. Quando chegar ao 9, irei embora. Tem uma questão que pede para você refletir sobre o que isso demonstra para a gente já logo de início do texto. Se o neto vai visitar a avó, ele está olhando lá que o ponteiro está no 3, e ele, quando chegar no 9, ele quer ir embora, quer dizer que ele tem uma visita com o horário já programado para terminar. Isso indica, isso sugere, a gente pode perceber que, na verdade, aquela visita era mais por obrigação do que por afeto. Então, ele já chega pensando na hora de ir embora, né? Então, vocês podem perceber isso. Aqui a voz dela, né? E ele tem um diálogo aí entre eles. Ela fala que perdeu um amigo, que ninguém falou para ela, está lamentando isso, a morte desse amigo. Essa parte que eu destaquei aqui é bastante importante também, para a gente perceber alguns aspectos do texto, que ela fala assim, ó, enxuga os olhos com um lencinho encardido, tirado de dentro do vestido. Com o mesmo lenço, assou o nariz. Recoloca os óculos de trás das lentes, embaçados de dedo. 2 manchas esverdeadas, que foram um dia os mais belos olhos da cidade. As mãos enrugadas, cheias de pintas, alisam o forro da mesa. Unhas cortadas de maneira desigual, sujas de preto nas extremidades. O que a gente percebe aqui com essa senhora? Ela é uma senhora que está mal cuidada, a gente pode afirmar isso, né? As unhas estão pretas, sujas, mal cortadas. O lenço que ela... o lenço encardido, né, sujo, o óculos está embaçado, então a higiene pessoal dela ali não é muito cuidada. Então, ela não é uma senhora que tem os cuidados ali adequados, né? E aí ela vai falando lá, reclama, né, que a família pouco visita e tudo. Essa parte aqui, na verdade, todo esse trechinho aqui de diálogos, onde tem os travessões, tem vários travessões, ela faz uma pergunta, ele responde. Ela faz uma pergunta e ele responde. A conversa ali, o que a gente percebe nesses diálogos? São diálogos curtos, ela faz uma pergunta, ele responde curto e grosso, de uma maneira bem resumida, que deixa entender, que dá para perceber que ele não quer esticar o assunto e que ele não está muito afim ali de conversar, de falar muito com aquela avó.
Então, isso faz com que a gente perceba, reforça a ideia, né, a nossa percepção de que é uma visita por obrigação e não é uma visita por afeto. Por mais que a avó tente estabelecer um diálogo, ela tenta buscar o envolvimento dele ali na conversa, né, pergunta do namoro, do futebol, e ele não dá muito moral para ela, tá? Então, a gente percebe isso. Tem uma outra parte que eu destaquei aqui, seguindo o texto, que o narrador ele descreve nesse parágrafo aqui algumas coisas da casa. Ele coloca lá, cristaleira quase vazia, um jogo de chá, 2 copos grandes com listas vermelhas, resto de jogo que foi quebrando. A gente percebe uma certa decadência ali na casa, porque a cristaleira não tem nada nela, tem o resto de um jogo ali que foi quebrando, então as coisas, os móveis, as coisas vazias dela ali, né, é o que sobrou. Uma fruteira, uma manteigueira, uma colher comum, tudo sob uma poeira fina. Então estava tudo empoeirado. Então a gente percebe também a decadência do ambiente ali onde ela vive, né, da casa dela. Na parede uma folhinha de bloco atrasada mais de mês. Tem uma questão que pede para você observar isso. A folhinha está atrasada mais de mês. O que isso indica? O que a gente pode perceber sobre essa avó com relação a essa situação aqui da folhinha, né? Tipo um calendário, né? Tem mais de mês que ela não atualiza aquele calendário. Indica que para ela o tempo não tem sentido, né? Ela nem olha, ela nem verifica a passagem do tempo, já que ela não tem nada para fazer, não existe um sentido ali que exige a marcação de tempo, a preocupação com o tempo. Então, você vai... uma das questões pede para você fazer uma reflexão sobre isso, você vai colocar essa questão, tá? De que o tempo não faz sentido para aquela senhora, já que ela não tem nada para fazer. Olha, aí o neto já fala, o ponteiro já está no 7. Então, ele vai fazendo uma contagem regressiva para terminar logo aquela visita. E o texto segue, ela tentando estabelecer ali a comunicação entre eles. E aí, quando o ponteiro chega no 9, né? Quando o ponteiro chega no 9, ele levanta e vai embora. Estava chovendo, ele não queria nem saber. Ele completou ali a meia hora de visita, ele se foi. Eu esqueci de comentar uma outra coisa aqui. Aqui fala o ponteiro está no 7, realmente. Depois fala lá o ponteiro está no 9. Então, a gente vai percebendo que a contagem é regressiva e que realmente, na hora que dá o tempo que ele planejou, ele levanta e vai embora. Eu esqueci de comentar uma coisa. Volta um pouquinho lá, essa parte aqui da decadência do ambiente, né? Escuta um barulho de vassoura no quintal. É Maria, a empregada. 20 anos com vovó e as duas sozinhas na casa. Meninos, o que a gente observa nesse momento aqui? Que essa senhora tem uma cuidadora, ela tem uma funcionária, tem uma mulher que trabalha com ela, que está com ela há 20 anos. Só que a gente pode perceber, a gente pode imaginar que essa mulher, ela não faz o papel adequado ali naquela casa, porque a avó está mal cuidada. A higiene dela está mal cuidada, a casa está mal cuidada, né? Ela não está fazendo as coisas direito. Mas ela está ali há 20 anos. O que a gente pode supor, né? Tem uma questão que pede para você refletir sobre isso. Aquela mulher está ali há 20 anos, se ela não cuida direito da mulher, por que será que ela está lá? Por que a família mantém? Por que a família não toma providências de trocar funcionário, alguma coisa assim? O que a gente pode supor? Uma possibilidade é que seria muito trabalhoso para a família se tivesse que lidar com esse problema aí de não ter empregada, não é? Se eles fossem chamar a atenção dela por ela não estar fazendo alguma coisa direito, poderia acontecer de a mulher ir embora, por exemplo, e aí a família teria que arcar com os cuidados. Então, provavelmente, por comodismo por parte da família, e porque a família não queria assumir uma responsabilidade sobre os cuidados da avó, eles vão deixando aquela mulher lá, mesmo ela não fazendo o serviço dela direito. É uma possibilidade, né? Uma coisa que a gente pode supor, levando em conta o contexto, a situação, certo? E, fechando o texto, ela insiste muito para o neto ficar mais um pouco, já que ela reclama muito da solidão, de ficar muito sozinha ali, de ninguém visitá-la e tudo. Ele, decidido, ele vai embora e fala, não, vou embora, amanhã eu volto. E aí a última parte do texto, ela fala, então volta mesmo, mas
sabe que é mentira. Então, ela fala, mas ela sabe que o neto não vai cumprir aquela promessa. Então, é um texto que faz uma reflexão ali sobre a solidão, né? Nessa fase na fase da velhice, e faz a gente pensar um pouco sobre isso. As questões, então, de interpretação sobre esse texto estão tranquilas aí para responder. Qualquer coisa pode me procurar, tá? Um abraço.